ambiente segue de bastante incerteza na política e quando a gente fala em incerteza, a gente está falando da dificuldade de construir cenários, de atribuir probabilidades aos cenários. Claro que para o mercado, no fim do dia, o que importa é a capacidade do país de aprovar a reforma da Previdência, que é a espinha dorsal do ajuste fiscal. Qualquer que seja o presidente, isso talvez seja menos importante para o mercado, a questão é o próximo presidente, que pode até ser o Temer, pode ser que ele fique, terá condições de aprovar a reforma da Previdência? E mais do que isso, há tempo, vai ter tempo para isso, porque a reforma da Previdência é importante que ela saia pelo menos no terceiro trimestre. Quarto trimestre, o jogo político já vai virando, os congressistas vão estar mais preocupados com a campanha eleitoral de 2018. A disposição para discutir reformas estruturais, ainda mais essa tão polêmica, diminui. Então tem uma questão aí de tempo. Se a gente tem um quadro político que ao final até pode ter uma transição tranquila, enfim, sem crises institucionais, mas que é lenta e que atrapalha o cronograma da reforma e a gente chega lá em setembro, outubro e os congressistas falam, puxa, não vamos mais discutir esse tema, então, né, obviamente não tem como blindar a economia, mesmo que a transição seja uma transição do ponto de vista político e institucional organizada. Então, para o mercado, no fim do dia, o que importa é se o próximo presidente vai ter condições ou não de aprovar a reforma da Previdência. O fato é que a gente ainda não vai ter clareza em relação a isso. Tem algumas datas importantes, que é o julgamento do TSE da chapa Dilma-Temer, mas esse processo pode tomar o mês inteiro e ainda podendo até ser postergado se houver reação do presidente, ou seja, se houver questionamentos em relação à decisão. No caso do TSE derrubar a chapa, o Temer talvez tente, obviamente, recuperar, né, reverter esse resultado, questionando a decisão. Então, alguma judicialização pode ter. Este mês é um mês de compasso de espera, por esse aspecto. A gente não sabe qual vai ser a decisão do TSE e a gente não sabe qual vai ser a reação do presidente. O fato de ser um compasso de espera na política não quer dizer que seja algo tranquilo. Você pode até olhar na superfície e achar que está tranquilo, mas na verdade a gente vai ter muito debate político, muita negociação política sendo feita. Isso significa que a gente ainda tem que estar preparado para alguma volatilidade em preços de ativos. Hoje, como não é possível nem apostar num cenário benigno em que a reforma é aprovada no terceiro trimestre, nem num cenário negativo em que a gente não tem aprovação, dado o grau de incerteza, acho que a gente vai ficar com os preços de ativos meio que andando de lado, eventualmente com volatilidade, dependendo de novos desdobramentos, por exemplo, das investigações, das acusações contra o presidente. Então tem um potencial de volatilidade que tem que ser levado em conta. Talvez não uma volatilidade significativa, porque o cenário internacional vem ajudando. Nós temos um cenário internacional que não é tão benigno como o da década passada, mas ele é relativamente confortável. A gente tem um cenário da China interrompendo o seu processo de desaceleração econômica, a gente tem um mundo ganhando, a economia mundial ganhando tração, então é um crescimento que volta a acelerar muito lentamente, é verdade, vai estar sujeito a sustos eventualmente, mas essa aceleração do crescimento mundial se mostra mais disseminada e isso ajuda a produzir um ambiente de baixa volatilidade das moedas. Essa é uma das razões que, apesar de toda essa turbulência política no Brasil, a gente não viu a taxa de câmbio de fato explodindo. É um comportamento até bem positivo. O que a gente observa dos investidores internacionais é que muitos que estavam fora do Brasil aproveitaram esses preços para entrar também. E isso é porque o ambiente internacional é mais favorável, ainda que não seja fantástico. Bom, isso dito, nós temos, portanto, uma perspectiva ainda de compasso de espera neste mês, aguardando decisão do TSE, aguardando os desdobramentos da política, das negociações políticas. Não há razões para grandes turbulências aí em termos de condução de política monetária, em termos de correções absurdas de preços de ativos.
O Banco Central acabou de tomar a decisão de corte de 1 ponto percentual na taxa Selic, sinalizando que deve fazer 75 pontos na próxima reunião. 75 pontos é um pouquinho menor, não é exatamente um corte lento. É natural que o Banco Central, conforme a taxa de juros se aproxime de um dígito, é natural mesmo que ele fique um pouco conservador. E neste ambiente, ainda mais. O Banco Central não pode ser torcedor, é natural que ele adote um discurso mais conservador. Mas a depender do como a crise for administrada, se a gente não perder, não apagar ali no horizonte a chance de uma reforma da Previdência, que eu não acho que isso vai acontecer, pelo menos não por hora, não vejo isso ficar claro, ainda é um ambiente de incertezas, o Banco Central tem razões para continuar o seu processo de corte de juros. Muito provavelmente a crise política vai afetar mais a atividade econômica pela piora da confiança dos empresários e dos consumidores, possivelmente, do que o câmbio. Então, num cenário em que a atividade econômica sofre, mas a taxa de câmbio, por todas essas questões do cenário internacional, pelo reconhecimento que o Brasil está com uma agenda econômica positiva, pode ser que a volatilidade do câmbio não seja expressiva, a correção não seja expressiva e, portanto, não haja razão para o Banco Central temer uma piora significativa, uma piora relevante da inflação. Então, pode ser até que o Banco Central encontre, no curto prazo, espaço bastante relevante para corte de juros. Então, enfim, acho que por hora o que a gente tem que ter em mente é que o ambiente, pelas suas incertezas, ele é perigoso, é um ambiente que traz ainda perigo, não dá para a gente enxergar tendências claras por hora, porque não dá para a gente dizer com certeza ou com elevada probabilidade que a reforma da Previdência vai ser ou não vai ser aprovada. Nenhum desses cenários a gente consegue hoje atribuir grandes probabilidades. O mercado vai ficar em compasso de espera para os desdobramentos da política, com alguma volatilidade, dependendo de novas revelações, de acusações contra o presidente.